hoje a gente vai conversar sobre Ultra Carne do César Bravo. Nesse livro, o padre Giordano, responsável pelo orfanato local, já estava acostumado a receber crianças abandonadas pela família. No entanto, uma visita que ele recebeu numa certa noite o deixou um tanto desconfiado. Uma mulher já mais velha, com cerca de 60 anos, insistiu em deixar com ele uma criança, afirmando que era seu irmão. Segundo ela, a sua família, uma caravana de ciganos, decidiu expulsar o garoto porque acreditava que ele apresentava um demônio. Um tanto relutante, o padre decidiu acolher a criança. Essa criança era Vladimir Lester, um garoto que com apenas 9 anos de idade era visto como um perigo para sua comunidade. Vestindo as roupas da sua tradição, Lester teve uma certa dificuldade em interagir com as outras crianças do orfanato, já que estas o chamavam de filho do diabo. Por esse motivo, o padre resolveu ceder para o garoto um quarto do orfanato para que ele pudesse praticar a sua maior paixão, pintar. Alternando seu tempo entre pinturas dedicadas à igreja e quadros para si, Lester acabou ficando aí no seu novo ateliê, sempre com o seu vidrinho de uma tinta vermelha especial. Acontece que, mesmo isolado, o garoto começou a ser perturbado por outras crianças do local que não entendiam a sua presença ali. Então, a partir disso, vem surgindo aí o motivo pelo qual o Lester era tão temido pela sua comunidade. O livro é dividido em 4 partes, sendo que todas elas estão relacionadas com a primeira, a qual retrata então a história do Vladimir Lester, esse garotinho cigano que era tão temido. O garoto, após chegar no orfanato, acaba revelando um pouco de si através das suas pinturas. Ele sempre anda com esse vidrinho que apresenta uma tinta vermelha, que segundo ele é uma tinta muito especial e necessária. E ele consegue então esse quarto, esse novo ateliê, para pintar os seus quadros. Acontece que algumas crianças resolvem implicar com ele e aos poucos a gente vai entendendo por que o Vladimir era visto então como uma ameaça pela sua comunidade. E aí é a partir desse momento que ele vai mudando completamente a rotina do orfanato e o destino de todas aquelas crianças. A primeira parte do livro talvez seja a mais interessante, porque é ela que vai introduzir a história do Vladimir e a mitologia que funciona como plano de fundo para todo o livro. Então ali ela vai mostrar pra gente quem é esse garoto cigano e como que a sua existência passou a influenciar na vida de várias outras pessoas. A segunda parte acaba se parecendo um tanto com a anterior, porque ela vai trazer um personagem que é bastante obcecado, bastante interessado pela vida desse garoto cigano, que investiga muito a sua passagem por aquele orfanato. E nesse momento, então, a gente vai ter algumas questões relacionadas ao Lester sendo respondidas. A sua mitologia vai sendo melhor desenvolvida nessa segunda parte. Então, essas 2 primeiras partes do livro foram as que eu mais gostei, as que mais me envolveram. Já a terceira e a quarta partes foram um tanto arrastadas, principalmente pela maneira como César Bravo decidiu retratar alguns personagens e criar algumas tramas. De um modo geral, todas as partes do livro, as 4 tramas que acabam se entrelaçando no seu desenvolvimento, são um tanto previsíveis e logo no começo a gente já sabe como elas vão acabar, mesmo que, assim como eu, você não seja um grande leitor de terror. Então não são histórias que te surpreendem com o final. E isso acabou me decepcionando um pouco, porque ao começar a leitura eu já sabia o que ia acontecer com os personagens, e isso não é uma coisa muito legal. Então, por conta disso, a leitura acabou sendo um pouquinho arrastada, principalmente nas partes 3 e 4, já que as 2 primeiras também eram previsíveis, mas eram mais empolgantes, enquanto essas 2 últimas se arrastavam bastante e vários aspectos aqui da narrativa, principalmente dessas 2 últimas partes, me incomodaram. Então, eu acabei não curtindo muito a maneira como César Bravo decidiu narrar essas 2 últimas partes do livro. Eu acho que isso incomodou um pouco aí, isso atrapalhou um pouco a minha experiência de leitura. Tirando o fato de que, apesar de apresentar um clima ligado ao terror, o livro não promove pra gente aquilo que é esperado do gênero, já que eu mesma não senti medo algum durante a leitura e eu não sou lá a pessoa mais corajosa do mundo. Então eu acabei me decepcionando um pouquinho. Apesar de ter quase 400 páginas, Ultra Carne é um livro muito fácil de ser lido.
Os capítulos desse livro geralmente são bem curtos e todos eles são repletos de diálogo, o que facilita as leituras. A mitologia do Vladimir Lester é muito interessante e por conta disso eu acabei gostando bem mais das duas primeiras partes, já que elas apresentam muito vários aspectos, várias informações sobre a vida desse garoto cigano. Então eu acabei gostando bem mais do começo do livro por conta disso. E de maneira geral, a mitologia é interessante, porém eu acho que ela podia ter sido melhor explorada, principalmente na segunda metade do livro. Então eu acho que o autor criou um universo bacana, mas ele acabou perdendo aí uma oportunidade de explorar melhor, de desenvolver melhor essa parte da história. Então, eu acabei me decepcionando com o livro, eu tinha visto muitos comentários positivos, até então eu só tinha visto gente falando bem dessa obra, então eu tava esperando muita coisa e eu acabei me decepcionando por conta disso. Eu gostei da leitura, foi uma leitura bem mais fácil do que eu imaginava, como eu falei, o livro tem quase 400 páginas, mas é de uma leitura muito fácil, então foi bem mais fácil do que eu esperava. Foi um livro muito legal para passar o tempo. Eu tava precisando de uma leitura assim mais simples, que não exigisse tanto de mim, e foi o que esse livro me proporcionou, mas eu tava com altas expectativas em relação a ele por conta dos vários comentários que eu tinha visto. Então, é um livro bacana, é um livro legal, mas é um livro que não exige muito de você. Então é um livro que vai te entregar essa mitologia e pronto. É um livro bom para passar o tempo, mas não é um livro assim essencial, um clássico do terror. É um livro bacana, porém não é tudo aquilo que muita gente está falando. Então, se você ainda não leu Outra Carne, mas quer ler, não vá com tantas expectativas, porque o livro pode acabar te decepcionando um pouco. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês já leram Outra Carne, me contem nos comentários o que é que vocês acharam, se vocês tiveram uma experiência parecida com a minha. Não deixe de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Frescas Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!